Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos uma festa muito importante de Nossa Senhora, a Assunção da Virgem Santa Maria ao céu, em corpo e alma, que foi sempre uma fé, foi sempre uma crença dos cristãos, incluindo os apóstolos e dos padres da Igreja, no princípio. E, portanto, nós hoje alegramos-nos com a nossa mãe, que de modo especial foi preservada de toda a mancha e que está junto de Deus. E vamos lembrar nesta Eucaristia Irene Ponte, Alda Pereira, Ermelinda Rodrigues. E vamos reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que elevaste à glória do céu um corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias de maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono,
e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouviu uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cheia de graça, Virgem, Mãe do Criador, olha por nós, também somos filhos, és Mãe de Deus e nossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. É um dogma definido pelo Santo Padre. O Papa Pio XII proclamou solenemente a 1 de novembro de 1950 o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. O mistério da Assunção proclama o destino sobrenatural e a dignidade de cada corpo humano chamado pelo Senhor e tornar-se instrumento de santidade e participar da sua glória. A Igreja sempre acreditou ao longo de todos os tempos, e era um grande mistério, onde está o corpo de Maria? E os apóstolos viveram esse drama. Pedro preocupou-se, todos, e há escritos, onde está o corpo de Maria? O que aconteceu ao corpo de Maria? Portanto, Maria subiu ao céu em Éfeso, onde hoje é a Turquia, e aí um grande mistério sempre acompanhou a Igreja. Onde está o corpo de Maria? E este drama acompanhou sempre a Igreja, e a Igreja desde o princípio, desde os apóstolos, porque na altura Pedro já estava em Roma, Paulo, os grandes apóstolos, a maioria já estavam em Roma. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E foi sempre uma fé, o povo sempre teve fé que o corpo de Maria foi levado ao céu. Desapareceu. Como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado para poder ser a mãe de Deus,
Também não podia ficar sob o império da morte, pois, como disse São Paulo, o salário do pecado é a morte. Diz São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Assim Maria não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada na sua alma e no seu corpo. Portanto, esta fé acompanhou sempre a Igreja. Há um padre da Igreja, São João Damasceno, que no ano de 749 escreveu isto: era necessário que aquela que no parto The device already, ready to connect. havia conservado ilesa a sua virgindade, conservasse também a sua, The device pairs successfully. sem corrupção alguma o seu corpo depois da morte. Era necessário que aquela que havia trazido no seio o Criador feito menino habitasse nos tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha visto o Filho sobre a cruz, recebendo no coração aquela espada das dores, das quais fora imune ao dá-lo à luz, o contemplasse sentado à direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao Filho e fosse honrada por todas as criaturas como Mãe de Deus. Esta fé, esta crença, a Igreja sempre a manteve. E os padres da Igreja dão-nos testemunhos disto. São João Damasceno escreve sobre isto. Portanto, mas era uma hipótese. E, entretanto, sofria-se na Igreja. Não há nenhum sinal de Maria. Maria tem que nos dar um sinal para definir este dogma. E acontece. Um menino chamado Gilles, em França, começou muito pequenino. Quando tinha pouco mais de 2 anos e meio, no dia 30 de setembro de 1947, morando com os pais, teve a primeira aparição de Nossa Senhora. No dia 2 de outubro desse mesmo ano, ela apareceu chorando, com lágrimas de sangue. Impressionado, Gilles, que era pequenino, pediu um lenço ao pai, e todas as aparições eram na presença da família, para enxugar as lágrimas da Senhora. E começou a dizer: a Santa Maria, a Santa Virgem sangra. Dirigiu-se então numa linguagem infantil à Mãe de Deus, na presença dos pais, e os pais ouviram. A Senhora fez dodói, não chore, porque o papai e a mamãe estão aqui. Numa outra aparição, a Santíssima Virgem pede a Gilles que vá à cidade de Epsis. E depois, no dia 15 de agosto de 1948, ele comunicou ao pai: eu não vejo como um monte de terra e em cima uma enorme... Também Gilles teve a revelação, como os pastorinhos de Fátima, a luta de São Miguel, arcanjo com o demónio. E, portanto, ele ficou muito perturbado. Ele virou a cara para o lado à presença dos pais. Entretanto, no dia 10 de fevereiro de 1949, não tendo completado ainda 5 anos, perguntou ao pai: papai, quem é que substitui o menino Jesus na terra? O pai respondeu: é o Papa. O filho então diz-lhe: sim, Papa, é o Papa. É necessário que eu vá ter ao Papa. Na altura, o Papa era o nosso querido Papa Pio XII. E foi difícil, muito difícil. De França, os pais eram pobres, não tinham dinheiro para pagar para ir à Itália. E nós sabemos, isto é tudo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E houve um grupo de cristãos franceses. Nós devemos muito à França. A França, mesmo que o Canadá não seria o que é se não fosse o Quebec foi construído, eu repito isto com muita alegria, o Quebec foi construído com os cristãos, com os católicos fugidos da Revolução Francesa. Foi o Quebec. E entenderam-se, porque no princípio quem mandava era o rei, e o rei separou-se do Papa, não queria cá católicos. Mas foi com a capacidade de unir os católicos franceses com alguns
muito devotos ingleses, descendentes de São Tomás Moro, que há aqui a escola em Kingston, que é uma grande escola, uma grande referência, conseguiram fazer este país. Mas, portanto, e a França, os pais conseguiram ir ao Papa. O Papa, na altura, imaginai, agora no nosso tempo o Papa Francisco até seria mais simples, mas o Papa naquela altura, um pai a bater no Vaticano e dizer: meu filho tem um recado para vocês, com 5 anos. Eu tenho um recado para o Papa. E o Papa aceitou, o Papa foi humilde e fechou-se com a criança numa das salas do Vaticano, ouviu, e quando saiu disse assim: era isto que eu precisava, uma criança de 5 anos, era isto que eu queria ouvir para definir o dogma que sempre acompanhou a Igreja ao longo de todos os tempos. Nós rezamos o terço, e muito obrigado a todos aqueles que rezam o terço connosco, através de todas as noites. E, por exemplo, ontem foi os Mistérios Gloriosos. É um dos mistérios gloriosos, a Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Um dogma de fé. E quem ajudou foi um menino de 5 anos. A senhora, em palavras muito simples, pediu-lhe para ele ir ao Papa com a família. E a família foi 2 vezes. A primeira vez não conseguiram entrar, ninguém lhes deu ouvidos, nem sequer passaram da portaria do Vaticano. E depois, na segunda, é que já alguém interferiu e já foi possível ir ao Papa. E no final o Papa diz estas palavras: era isto que eu precisava de ouvir. Demos glória a Deus. Nós somos um povo mariano, e os nossos cristãos aqui em Kingston construíram, e a maioria das igrejas construídas pelos portugueses na imigração são dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. Só onde já havia alguma é que não teve esse título, mas foram quase todas. Aqui em Kingston, o Dr. Pierce, que era para vir agora na festa do Santo Cristo, mas não pode vir, diz que no princípio, portanto, ele estava com o grupo e as pessoas reuniram-se para decidir. E o grupo que estava para decidir, porque há sempre aqueles que não querem saber, e o grupo era maioritário dos Açores. Diz o padre, o ex-padre Dr. Pires, e ele esperava que ou fosse uma igreja do Espírito Santo ou a igreja do Santo Cristo. E qual não é a surpresa dele? Sendo a maioria, parece que era a maioria no grupo que estava, decidiu Nossa Senhora de Fátima. Isto é uma honra. Portanto, dizer-nos, diz-nos a nossa identidade mariana, tremenda. Por exemplo, todos nós temos, os portugueses, uma identidade mariana muito grande. Ontem celebramos, foi o aniversário da Batalha de Aljubarrota. Todos os mais velhos, todos aqueles que estudaram em Portugal, estudaram a Batalha de Aljubarrota. Aqui, a 14 de agosto de 1385. E as crónicas, o nosso querido Nuno Álvares andava a estudar uma estratégia e vinha de tomar, diz as crónicas que vinha de tomar. E nós sabemos que o caminho que vinha de tomar, hoje há estradas, mas uma delas foi feita agora, já nos nossos tempos, uma estrada boa que fizeram lá em Portugal, muito boa, que passa ao lado de Orém para tomar a sul, porque Fátima fica no monte, mas os caminhos passavam por ali. E nós imaginamos, portanto, os cavalos que iam para a batalha precisavam de água. E quem conhece o terreno, sabe que ali na zona da Orém há o rio, há muita água. Mas a subir a montanha não há, para Fátima. E as crónicas dizem que Nuno Álvares Pereira fez a sua... pararam na zona da Cova de Iria.
Os mais velhos lembram-se daquela fonte que estava no cruzeiro. Aquilo era uma fonte. Ali havia água. Portanto, foi ali que ganharam forças, foram ali que pararam. E dizem as crónicas que os cavalos tiveram um comportamento muito estranho naquele lugar. Uns interpretaram aquilo como medo, que iam perder a batalha, outros não sabiam. Mas isso ficou registado. Agora imaginemos as orações que o Nuno Álvares Pereira e as tropas, os mais fiéis, fizeram naquele local 500 anos antes. 500 anos antes. E Maria acompanhou sempre. Nunca o nosso povo interpretou bem porque é que os cavalos que se curvavam, que não queriam avançar daquele lugar para a frente. E nós compreendemos, quem conhece a geografia do terreno, e até porque subindo um pouco mais, depois tem-se o panorama daquele vale todo da batalha, onde foi a Batalha de Alves Barrota. E os soldados controlavam por ali o movimento das outras tropas. E ali sempre houve água. E isto é para nós, neste dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu, um grande motivo. Porque o tempo para Deus não é corresponde ao nosso. O nosso é muito breve. Já antes, o nome de Fátima, não há nenhuma terra em Fátima, em Portugal, que se chame Fátima, só aquela. E chama-se Fátima porque ficou para trás um muçulmano. Ficou na Reconquista, uns 200 ou 300 anos antes. E esse homem, que ficou para trás com a sua família, é que mudaram o nome daquela terra, que tinha outro nome, um nome lusitano, que agora não me recordo o nome, mudaram para Fátima. E aquela terra só que é a única, e Fátima é a filha de Maomé. E no Corão estão 2 vezes escrito que Fátima é a mulher mais perfeita da humanidade, depois da mãe de Jesus. Nós hoje sabemos, quem tem fé, que se houver um encontro entre uma conversão dos muçulmanos a Jesus Cristo, terá que ser com Maria. Porque no Corão está escrito: Fátima é a mulher mais perfeita da humanidade, a seguir, depois da mãe de Jesus. E estão 2 vezes no Corão. A maioria dos muçulmanos não leem o Corão, que é como muitos de nós católicos também não passamos ao lado da Bíblia, mas isto é aquela terra Fátima, com e há mais outros acontecimentos na nossa história, porque ali passavam aquele tal caminho que dividia Portugal de um lado ao outro, passava ali aquele caminho, e aquilo era um campo, uma planície, um vale, no meio daquelas montanhas, que teria água, teria tudo. É uma honra nós pensarmos como os mistérios são, como Deus opera na história. Quando nós empedernimos o coração, não vemos nada. A nossa vida fica empedernida. Mas quando nós abrimos os olhos e queremos ver os acontecimentos e louvando a Deus por tudo aquilo que vai fazendo na história, nós damos graças a Deus. Maria esteve sempre presente nos acontecimentos mais importantes da nossa história. E nós, os portugueses, a grande maioria, nós, os filhos dos imigrantes, misturam-se. Mas misturam-se com outras raças, e tem que ser assim, e é bom que seja assim. Mas se quisermos continuar com um povo, temos que continuar a ser marianos, um povo de Maria, um povo de Nossa Senhora, que tanto choca os evangélicos. E é por isso que muitos de nós sofremos, porque vivemos em terras de gente evangélica que não entende este mistério e esta relação que nós temos com Maria. Então, que Nossa Senhora da Assunção seja louvada, e que do céu
nos envie as graças do seu Filho. Irmãos, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo da Virgem Santa Maria, oremos a Deus por intercessão da cheia de graça, dizendo com alegria: interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pela Igreja do Norte e do Sul, para que Deus Pai as encha dos seus dons e faça chegar aos seus fiéis a glória eterna, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos chefes do Estado responsáveis públicos, para que Deus dirija os seus corações na realização da sua vontade e no serviço de todos, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos os catecúmenos e fiéis, para que alcancem a vitória sobre o pecado e a morte, e se alegrem no céu com Santa Mãe de Deus, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, pelas virgens consagradas a Cristo e pelas mães rodeadas dos seus filhos, para que Deus a todos guarde em seu amor, oremos por intercessão da Virgem Maria. interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui presentes, pelos que não estão conosco, para que Deus nos dê a graça de ser simples e de imitar a humildade da Mãe de Jesus, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos defuntos da nossa comunidade paroquial e todos os que na sua vida puseram em prática a palavra de Deus, para que contemplem o resto do Cristo na eternidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a salvação da Igreja. Oremos. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações, inflamados na caridade, se dirijam continuamente por vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quiseste que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa
Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia: Irene Ponte, Alda Pereira, Irmelinda Rodrigues, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
ressuscitado em o caminho, vós sois a mãe da nova humanidade. Sempre Jesus Cristo, e em Cristo deles nasce o mundo novo. Todos vós Maria, todos vós Maria, Mater Christi, Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da vida eterna, concedei-nos, por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos o resto do dia de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora ao céu, muito feliz. Continuamos a convidar todos para rezarem connosco o terço hoje às 8h30 da noite. Hoje será com a comunidade de Cambridge que vamos rezar, voluntário. E eu agradecer a todos aqueles que se têm inscrito na nossa página e que estamos unidos em oração, como São João Paulo II dizia muitas vezes, a oração é como o sangue no corpo. Se os cristãos, se a Igreja deixar de rezar, se nós deixarmos de rezar nas famílias, deixa de circular a unidade. E uma pequena oração, mesmo em família, concentra-nos, faz-nos pensar naquilo que é fundamental. Portanto, precisamos estar unidos a rezar. E neste dia da Assunção de Nossa Senhora, um dia muito especial, convidamos a todos para rezarem connosco o terço às 8h30. Boa noite, vamos em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.